paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé na presença do Senhor neste momento. Amém. Graças a Deus nós estamos juntos aqui para adorar, para louvar o nome do nosso Deus. Se tem algo que nós podemos louvar, irmãos, é a bondade do nosso Deus para com as nossas vidas. O quanto o nosso Deus tem sido bom conosco, o quanto o nosso Deus ele é maravilhoso conosco. Amém. Eu sei que nessa noite nós não estamos tendo a live, né, transmitida de forma ao vivo, mas nós estamos gravando e os irmãos que não estiverem aqui vão poder estar assistindo depois ali no canal do YouTube. Amém? Nesse momento, irmãos, nessa noite, nós possamos nos colocar na presença do Senhor com um coração verdadeiro de adoração. Que nós possamos nos colocar na presença do Senhor com o nosso coração aberto para adorar ao nome do Senhor e para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Durante a semana eu estava lendo um livro e o autor ele trazia um comparativo, ele falava, olha, não há muita diferença entre o culto e um avião, um voo, né? E às vezes nós vamos para um voo e nós esperamos que seja um voo bom. A gente espera que não saia do previsível, né? A gente fala, olha, a gente quer que chegue no destino e a gente fala, a pessoa pergunta, como foi o voo? Foi bom. E se você acostuma a ir de avião, você chega, geralmente, você já cria costume e já era, né? Já não é tanto aquela coisa como talvez da primeira viagem de avião. Porque agora você já andou outras vezes, e aí você chega e a pessoa pergunta como foi o voo. Você nem está pensando em como foi o voo, mas você fala, foi bom, né? Foi bom, porque foi um voo satisfatório, foi aquilo que foi bom, não teve problema e foi tudo certo, foi satisfatório. E nós nos conformamos, porque é às vezes o natural no sentido do avião. Nós nos conformamos em ter um voo satisfatório. Mas muitas vezes nós trazemos isso para a casa do Senhor. Nós muitas vezes chegamos na casa do Senhor e nós saímos de um culto ou de um estudo bíblico e as pessoas perguntam, como foi o culto? Você fala, foi bom, porque foi dentro do meu esperado, foi dentro daquilo que eu já... Foi sem muita controvérsia, sem muita coisa nova, foi aquilo que eu já aguardava. Então, olha, irmãos, se tem algo que nós precisamos chegar aqui na presença do Senhor. E nós precisamos falar, Senhor, que nessa noite possa ser não somente um culto de quinta-feira, mas que possa ser um momento de eu adorar ao Senhor verdadeiramente, de eu louvar ao Teu nome verdadeiramente. Que possa ser um momento de eu entregar a adoração ao Senhor verdadeiramente. A palavra do Senhor, ela nos fala que o Senhor, ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E olha, meus irmãos, se nós não adorarmos em espírito e em verdade, o Senhor, ele vai passar por aqui e ele não vai nos encontrar. Mas olha, no momento que nós nos colocamos na presença do Senhor para adorar em espírito e em verdade, o Senhor, ele vai passar por aqui, ele vai nos encontrar, porque nós vamos ser adoradores que adoram ao nome do Senhor Jesus em espírito e em verdade nessa noite. Erga as suas mãos, comece a falar com o Senhor e adorar ao nome dele. Senhor Jesus, Altíssimo Deus, nós estamos diante da tua presença. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, somos gratos pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Somos gratos por estar na tua presença neste lugar. Somos gratos pelo teu cuidado, ó Deus, pelas nossas vidas. Senhor, eu te peço, Deus, que neste momento, Pai, nós possamos, ó Deus, ter este momento de adoração, esse momento de louvor, que nós possamos entregar ao Senhor o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração ao teu nome. Senhor, que seja momento de viver uma experiência inteiramente diferente de tudo que nós vivemos, diferente de todas as outras quintas-feiras que nós estivemos aqui. Aleluia, aleluia, nós estamos aqui para te louvar e para te adorar, Deus. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Nós somos gratos, nós te louvamos, Deus, pela tua bondade sobre nós. Oh, aleluia, Jesus, te adoramos e engrandecemos ao nome do Senhor. Aleluia, 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 vamos adorar ao nome dele. Oh, aleluia, aleluia, vamos adorar.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declare, tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo tu és bom, Senhor, em todo tempo tu és tão todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade Senhor. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel em todo, declara em todo tempo, Tu és bom, em todo tempo, com todo fôlego eu louvarei. Eu cantarei da bondade de Tu és fiel, Senhor, Tu
eu cantarei da bondade. Oh, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, exaltado é o nome do nosso Deus. Santo, santo é o nosso Deus. Nós louvamos ao nosso Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia em nosso meio, amém? Nessa noite eu gostaria desde já de convidar aqui nosso diácono Ronilson para ministrar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Senhor, irmãos, boa noite a todos, bom estarmos aqui na presença do Senhor. Deus, podemos adorar o nome do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrirem a Bíblia para o livro de Marcos, no capítulo 7, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos com uma nova temática esse mês, irmãos. Nós finalizamos, então, muito bem a temática de dons do Espírito. Falamos bastante sobre a renovação espiritual que nós precisamos nas nossas vidas no último mês. E agora nós vamos para um tema um pouco mais prático, mas que também é espiritual, também tem a ver com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, que é sobre a alimentação. Nós estamos entrando em um período de jejum aqui na igreja, a partir de segunda-feira, onde nós dedicaremos algum tempo durante esse mês para jejuar, para consagrar ao Senhor, consagrar as nossas vidas, buscar ao Senhor, separar um tempo para que juntos nós possamos buscar ao Senhor durante 21 dias. E acredito que nada melhor para nós falarmos nesse momento do que justamente a alimentação, o que é a alimentação, quanto ela pode interferir nas nossas vidas, e hoje eu gostaria de introduzir esse assunto, amém? Livro de Marcos, no capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 23, amém? Para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar conosco e ter uma boa visão daquilo que o Senhor fala. Então, o livro de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. E ocorreu que alguns mestres da lei e fariseus vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Repita comigo, irmãos, tradição dos antigos. Amém, isso é importante para o que nós vamos falar nessa noite. Quando chegam da rua, não tocam os alimentos sem antes se banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como lavar os copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus: por qual razão os seus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com as mãos impuras? Ele, entretanto, lhes afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Pois assim está escrito: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, as doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. E acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. Porquanto Moisés afirmou: honra teu pai e tua mãe, e mais, quem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe será condenado à pena de morte. Contudo, vós afirmais: se uma pessoa disser a seu pai ou sua mãe, os bens com os quais vos poderia ajudar são corbã, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor, vós os desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite. Assim, conseguis anular a eficácia da palavra de Deus, por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E dessa mesma maneira procedeis em relação a vários outros assuntos.
Jesus conclamou novamente a multidão, e junto de si, e lhes anunciou: ouvi-me, todos, e entendei. Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, a possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é o que o faz impuro. Eu gostaria que os irmãos pegassem essa parte, enquanto Jesus aqui está falando sobre os alimentos, amém? Versículo 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, após haver deixado a multidão e entrado na casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola, ao que ele lhes declarou: ora, pois nem vós tendes tal entendimento? Não conseguis compreender de nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Amém? Uma leitura um pouquinho mais extensa, irmãos, mas é importante para nós entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? Então eu gostaria que os irmãos tivessem em mente a questão das tradições humanas e dos alimentos que o Senhor purificou. Amém? Vamos orar nesse momento, irmãos, agradecer ao Senhor por poder estar aqui mais uma vez. Pedir ao Senhor para que Ele fale conosco nessa noite, amém? O Senhor está aqui e Ele quer falar conosco. Nós já podemos sentir a presença dEle através do louvor e agora é o momento do Senhor falar conosco e nos ensinar. Senhor Jesus, muito obrigado a Deus por mais uma vez poder estar diante de Ti e estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, Senhor, em união estar nesse lugar e juntos, meu Deus, nos apresentar diante da Tua presença para dar a Ti o melhor louvor que nós podemos oferecer. Ó Pai, nessa noite nós já Te adoramos e nós já glorificamos e nós sabemos, meu Deus, que a Tua bondade, ela nos seguirá. Meu Deus, enquanto nós estivermos aqui nesses próximos minutos, Senhor, ouvindo da Tua palavra, ouvindo da Tua santa lei, ó Pai, eu Te peço, meu Deus, fala com o coração de cada um de nós. E não somente a nós que aqui estamos, Senhor, mas aqueles, Senhor, a qual essa mensagem também irá tocar de alguma maneira. Essa mensagem que ficará gravada, ó Pai, que, meu Deus, que de alguma maneira o Senhor possa tocar o coração daqueles que ouvem e o Senhor possa nos ensinar conforme a Tua palavra e conforme os Teus mandamentos. Fica conosco nessa noite, Senhor, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus é bom e eu glorifico a Deus e eu tenho o coração agradecido por todas as coisas que o Senhor tem feito nessa igreja, o Senhor tem feito nesse lugar. Eu sei que às vezes nós podemos olhar e falar assim, mas poxa vida, são tão poucas pessoas aqui nas quintas-feiras que nós estamos aqui, um esforço tão grande para estar aqui. Mas irmãos, eu glorifico a Deus porque eu sei que o Senhor ele tem agido de várias maneiras. A palavra do Senhor diz que a graça de Deus ela é multiforme e o Senhor ele age de uma maneira muito grande. Por mais que talvez estejamos aqui em poucas pessoas, mas essa mensagem, irmãos, que nós gravamos e que nós colocamos, que nós transmitimos pela internet, o Senhor ele tem o poder de pegar essa mensagem e levar a lugares que a gente talvez não conheça. Eu vejo pelo testemunho do irmão Samuel. O irmão Samuel ele estava procurando igreja, procurando uma igreja que pregasse o nome de Jesus e não conseguia. E ele chegou até a nossa igreja através da internet, através das redes sociais. Então, isso é muito bom. E eu vejo que o Senhor ele tem falado conosco, Ele tem operado. No decorrer de todo esse ano, quando nós nos reunimos e fazemos todo o planejamento, e dedicamos isso ao Senhor, e colocamos as temáticas diante da presença do Senhor, e o Senhor ele tem nos direcionado para isso, eu percebo que o Senhor ele está trabalhando nas nossas vidas, em vários pontos que nós precisamos aprender, e que nós precisamos ser ministrados, e o Senhor ele tem operado nas nossas vidas através desses estudos, amém? E nós estaremos agora, a partir de hoje, então, entrando em um novo tópico, entrando em um novo tema, falando sobre a alimentação.
Às vezes, irmãos, pode até parecer algo assim que Deus não dá muita importância para aquilo que nós comemos, para a alimentação. Às vezes é um assunto tão pouco falado no meio da igreja que às vezes nós podemos pensar nisso, que o Senhor não se importa com a alimentação. Mas nós veremos hoje, irmãos, e eu fui muito confrontado nesses dias estudando sobre o assunto, do quanto o Senhor ele se importa com a nossa alimentação. Porque, na verdade, o Senhor ele se importa com o nosso bem-estar. E hoje eu quero trazer para os irmãos um pouco daquilo que o Senhor falou comigo, um pouco daquilo que me confrontou e que eu acredito que será proveitoso também para a igreja. Então, durante todo esse mês, irmãos, nós falaremos sobre alguns temas ligados à alimentação e nós responderemos, na verdade, alguns questionamentos. Alguns dos questionamentos que nós responderemos durante esse mês são: Deus se importa com a minha alimentação? O que a Bíblia diz sobre a alimentação? Como eu posso louvar a Deus através da minha alimentação? E também, como é possível pecar contra Deus através da alimentação? Nesse momento nós falaremos sobre a glutonaria. Nós falaremos também sobre a alimentação e os cuidados com o corpo. E também a consagração que nós podemos ter por meio da alimentação. É até interessante que o irmão Gessé, quando a gente estava falando sobre isso, né, ele falou assim, mas o que eu vou falar? E inicialmente, irmãos, é verdade, a gente fala assim, alimentação, para um mês inteiro. Será que existe tanto assunto assim? Será que existem tantas coisas na Bíblia sobre esse tema para que a gente possa abordar? E eu descobri que sim, existe muito assunto e que nós podemos abordar não somente durante um mês, mas talvez durante muito mais tempos. E para começar a minha parte, irmãos, falando aqui um pouquinho sobre alimentação e fazendo uma introdução, eu gostaria de trazer um princípio que me confrontou durante essa semana, que eu, sinceramente, não imaginava que isso poderia ter a ver uma coisa com a outra. No IBA, nós estudamos a relação da mordomia cristã, sobre nós cuidarmos daquilo que o Senhor confiou a nós. E nós aprendemos isso de uma maneira mais voltada para os recursos, aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, que nós administramos e que nós podemos cuidar daquilo como um bom gerenciador daquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos. Mas estudando a palavra do Senhor, nós podemos perceber que o conceito de mordomia cristã também está ligada à alimentação. E aí quando a gente para analisar, eu acho que primeiro a gente precisa estabelecer quais são os princípios da alimentação. E eu fui atrás de um estudo, e nesse estudo, depois tem as fontes aqui, se os irmãos quiserem eu posso passar esses estudos, que são artigos científicos. A definição diz assim: a alimentação saudável se caracteriza pelo consumo de uma variedade de alimentos que proporcionam ao organismo os nutrientes necessários para o bom funcionamento dos órgãos. Nós temos aprendido, irmãos, cada vez mais isso está em alta, que é necessário que, de uma maneira geral, isso na sociedade, que nós tenhamos uma boa alimentação. Se nós queremos ter uma boa saúde, se nós queremos ter longevidade, nós precisamos ter uma boa alimentação. Eu sei que o mais comum, o mais fácil e também o mais gostoso, talvez seja a gente parar no McDonald's, comer um lanche, ou fazer qualquer uma outra coisa, comer uma pizza e tudo mais. E não que isso seja um pecado, não que isso seja errado. Aliás, eu gosto bastante disso também. Não que isso seja errado, irmãos, mas nós precisamos aprender a como gerenciar todas as coisas que o Senhor nos deu e aquilo que Ele entrega. E me chamou a atenção esse ponto, porque aqui fala, nesse artigo eles falam que o consumo de uma variedade de alimentos proporcionam ao organismo os nutrientes necessários para o bom funcionamento dos órgãos. Irmãos, e quando nós paramos para pensar, só quando a gente olha ao nosso redor, quantos exemplos nós temos de pessoas que, por conta de uma alimentação errada, sofrem ou sofreram muito em sua saúde. E aí eu falo particularmente aqui, por conta de um exemplo próximo de nós, a avó da Dani, ela já é falecida, mas em um determinado momento a Dani precisou cuidar dela no hospital, já quando ela estava no seu leito de morte. E era uma mulher crente, uma mulher de oração, criou os filhos na igreja, ela fez uma grande obra durante a vida. E o diabetes acabou com uma parte daquilo que Deus poderia fazer na vida dela, porque ela perdeu a visão por conta do diabetes. Então, isso foi um impacto direto na vida dela. E o que acontece?
o excesso de açúcar e uma alimentação que não era correta fez com que ela desenvolvesse diabetes. E fez com que ela desenvolvesse em um nível tão grande que aquele diabetes consumiu parte da visão dela e ela já não poderia enxergar. E por aí nós vemos, irmãos, se a gente for olhar ao nosso redor, na nossa própria família, nas pessoas que estão próximas de nós, quantas pessoas estão próximas de nós, são pessoas queridas, são pessoas amadas, que são pessoas boas, fazem a obra do Senhor, mas por talvez não cuidar da alimentação, às vezes tem o seu ministério, aquilo que Deus tem na sua vida, abreviado, porque poderia alcançar muito mais, mas infelizmente, por conta de uma alimentação que não era correta, às vezes a pessoa fica debilitada por conta do peso, por conta de não poder fazer um esforço físico muito grande ou coisas do tipo. Então é importante, irmãos, nós falarmos sobre isso, falarmos sobre esse assunto, amém? E o Senhor, o que Ele preparou para nós, tudo que o Senhor preparou foi suficientemente bom para nutrir o nosso corpo. E eu achei fantástica essa frase, que fala que esses alimentos eles proporcionam para o nosso organismo os nutrientes necessários para o bom funcionamento dos nossos órgãos. E em um segundo artigo que eu li também, em um caminho contrário, eles dizem que uma má alimentação pode desencadear doenças cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de cânceres somente pela alimentação ruim. Então, é um ponto muito importante. Se nós queremos ter longevidade, se nós queremos chegar longe, nós precisamos cuidar da nossa alimentação. E aí a gente pode pensar, tá, irmão Ronilson, mas o que isso tem a ver com a mordomia cristã? E aí eu gostaria de trazer aqui para os irmãos a definição, o princípio de mordomia cristã. A definição diz que a mordomia cristã é a responsabilidade de administrar ou cumprir atribuições que uma pessoa recebe num chamado ou de cuidar de coisas com as quais somos abençoados por Deus, incluindo nossa família, nossos vizinhos, as bênçãos temporais, e aí eu coloco aqui também a nossa saúde. Irmãos, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19 e versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus em todo o vosso corpo. Irmãos, e aqui a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo está nos falando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertencei a vós. Ou seja, se o Senhor nos deu esse corpo para que nós estivéssemos aqui sobre a face dessa terra, é nosso dever, irmãos, é nossa missão cuidar desse corpo. E é aí que entra o papel da mordomia cristã, porque esse corpo não é nosso, o Senhor nos emprestou. E como tudo que o Senhor entregou nas nossas mãos, assim como um dia o Senhor ele vai olhar para mim e vai requerer da minha vida aquilo que eu fiz com as finanças que o Senhor me entregou, como eu conduzi a minha família, como eu conduzi a obra de Deus naquilo que dizia respeito a mim, o Senhor ele também vai dar conta do meu corpo e eu vou precisar apresentar isso ao Senhor. Então, irmãos, é importante entendermos que o nosso corpo e a nossa saúde também estão ligados à mordomia cristã, a gerenciar aquilo que o Senhor tem para nós. Irmãos, eu não quero aqui com esse estudo dizer, não quero ser como essas pessoas que dizem que a partir de hoje aqui nessa igreja todo mundo tem que ser natural. Vai todo mundo comer frutas, verduras e legumes, vamos viver do jejum de Daniel até a volta de Jesus. Não é isso, irmãos, não é essa a ideia. Mas a ideia aqui é a gente poder ter uma maior consciência, ter uma conscientização daquilo que está ligado à nossa alimentação e como nós podemos melhorar. Louvado seja o nome do Senhor. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção, irmãos, eu até falei isso na reunião que nós tivemos e foi muito forte. Às vezes quando eu paro para ler a Bíblia e quando o Senhor começa a ministrar assim, tem hora que a gente toma algumas assim, uns tapas na cara do Senhor que, que faz a gente repensar muitas coisas. E estudando sobre isso, eu li sobre a história de um homem, o nome dele era Robert McCheyne. Ele era um pastor e pregador escocês que no início do século XIX, ele deu a sua vida ao serviço de Cristo. Mas com a idade de 29 anos, ele faleceu em uma epidemia de tifo. Em seu leito de morte, ele disse: Deus me deu um cavalo e uma mensagem.
eu matei o cavalo e já não posso mais entregar a mensagem. McCheyne sentiu uma tristeza profunda, não pela perda da sua própria vida, mas pela perda da oportunidade de pregar o Evangelho. Ele levou um coração de serviço profundo ao Senhor e o desejo de ensinar a palavra aos outros. Mas ele disse essa frase que muito me chamou a atenção. Irmãos, o Senhor, ele nos dá um chamado, e quando ele nos dá um chamado, ele nos dá condições de cumprir aquele chamado. Então, se o Senhor nos chama para pregar a palavra, o Senhor ele vai nos dar condições de entender aquilo que ele está falando através da palavra e de transmitir isso. Se o Senhor nos chama para louvar, ele vai nos dar a capacidade de cantar as músicas em um tom adequado e de uma maneira que outras pessoas sejam abençoadas. Se o Senhor nos chama, irmãos, para qualquer coisa que for, ele vai nos dar condições de nós cumprirmos aquilo que ele tem como chamado para as nossas vidas. Mas, irmãos, são as nossas atitudes que vão determinar se o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas, ele vai ser cumprido da forma como o Senhor quer que seja cumprida, ou se nós iremos abreviar esse tempo. Imagine, irmãos, um homem que estava com 29 anos, uma pessoa com 29 anos está no auge da sua vida, nós podemos assim dizer. No auge da sua maturidade, porque está saindo da juventude, já está entrando na fase adulta, já sabe o que é a vida, já pode falar muito a respeito do Evangelho, pode contribuir muito a respeito do Evangelho, e esse homem no seu leito de morte aos 29 anos, ele fala, o Senhor me deu um transporte e uma mensagem, mas eu acabei com o transporte. E ele dizia isso a respeito da sua própria vida, porque ele cuidou tão mal da sua saúde que ele já não podia levar a mensagem. Era um homem ungido, era um homem que tinha a palavra do Senhor, era um homem que podia fazer muito no seu país, mas por conta da sua saúde, esse chamado foi abreviado. E eu sei que às vezes nós podemos ter assim a mentalidade, nós ouvimos muito isso, que quando chegar a minha hora, o Senhor vai me levar. Mas nós vamos ver que não é bem por aí, amém? E aí fica a pergunta, o Senhor se importa com a minha alimentação? E aí nós podemos ver, irmãos, que Deus ele tem sim um cuidado e ele se importa com a alimentação. Tanto é que o Senhor se importa com a alimentação, que a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor tem cuidado com a alimentação até mesmo dos animais. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 26, a palavra do Senhor ela vai nos falar sobre isso, de que como o Senhor sempre se importou, além da alimentação dos seres humanos, o Senhor também se importa em prover a alimentação para os animais. Se alguém puder ler para me ajudar, Mateus, no capítulo 6, no versículo 26. Amém. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Olha, irmãos, que coisa poderosa. A palavra do Senhor diz, olhem para as aves do céu, não semeiam e não colhem, e não armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. O próprio Deus faz questão, Jesus falando aqui, o próprio Deus faz questão de alimentar as aves do céu. Quanto mais nós não temos maior valor, e se Deus se preocupa com a alimentação dos animais, será que o Senhor não se preocupa com a alimentação, também nossa, alimentação dos seres humanos? Em Jó, irmãos, no capítulo 38, no versículo 41, nós temos mais um versículo que nos mostra o quanto o Senhor se preocupa com a alimentação dos animais. E é interessante que nesse capítulo aqui, nesse versículo, é um momento onde Deus está confrontando Jó. Durante os primeiros 37 capítulos do livro de Jó, nós vemos muitas indagações, Jó discutindo com seus amigos e falando a respeito da sua situação. E em um determinado momento, o Senhor vira para Jó e fala, Jó, agora eu falarei contigo, singe-te, e eu como Deus te perguntarei, e tu como homem me responda. E o Senhor começa a colocar várias questões complexas para Jó, para que Jó possa responder ao Senhor. E uma das questões que o Senhor coloca para Jó é o que está relatado em Jó, capítulo 38, no versículo 41. Algum irmão pode ler? Quem dá alimento aos povos quando os seus filhotes chamam a Deus e vagueiam por falta de comida?
Olha só, irmãos, que profundo. A minha tradução diz um pouquinho diferente do irmão Rui. Diz assim: quem prepara para o corvo o alimento, quando a sua ninhada clama a Deus, e andam vagando, por não terem com o que se alimentar. Então é uma questão que o Senhor coloca para Jó. O Senhor fala: Jó, quem prepara o alimento para o corvo, quando a sua ninhada clama, e andam vagando por não ter com o que se alimentar? Isso é tremendo, irmãos, porque o Senhor, Ele também interage com a natureza. E Ele prepara para os animais o alimento que eles precisam. E é interessante que eu comecei a refletir sobre isso. Normalmente, irmãos, nós não vemos casos de falar assim, tal animal morreu de fome. E é interessante isso, né? Porque eles não semeiam, eles não cegam, eles não preparam como nós. Irmãos, e eu fiquei fazendo uma relação, isso falou muito comigo. Eu trabalho no Atacadão, um mercado de grandes unidades. E normalmente, além dos comerciantes, quando as famílias vão fazer compra lá, normalmente o conceito é, eu vou para o Atacadão porque eu quero comprar muita coisa. Eu vou estocar. Eu preciso estocar uma grande quantidade de alimentos. E aqui a palavra do Senhor diz que os animais, eles não se preocupam em semear, nem em cegar, nem em colher, nem em armazenar, mas o Senhor cuida deles. Irmãos, e se o Senhor cuida dessa maneira dos animais, quanto mais cuida o Senhor e quanto mais Ele tem preocupação pelas nossas vidas e pela nossa alimentação. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 29, nós vamos ver que o Senhor, Ele criou o homem sobre a face da terra e se preocupou, antes de criar o homem, em preparar um ambiente ideal para a sobrevivência humana sobre a face dessa terra. Irmãos, é poderoso ver isso, porque o Senhor, Ele poderia ter criado Adão e falado, olha Adão, eu vou te criar aqui na terra e agora é contigo. Vai trabalhar e aí você vai comer daquilo que você plantar. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra que foi exatamente o contrário que aconteceu. O Senhor, Ele criou todas as coisas, Ele criou uma terra com tudo aquilo que era necessário para a sobrevivência do homem e para a propagação da vida, e então o Senhor criou o homem. Gênesis capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 31. Então Deus contemplou toda a sua criação, eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Essa foi o sexto dia. Então no sexto dia, irmãos, aqui a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele criou todas as coisas, e quando Deus cria todas as coisas, o Senhor vira para Adão e fala, Adão, eis que eu vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com semente, esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Nós vemos um estudo científico lá no começo, onde os acadêmicos de hoje dizem que em uma alimentação saudável existem ali todos os nutrientes necessários para nutrir as nossas células e para garantir o correto funcionamento dos nossos órgãos. E aqui na palavra do Senhor nós vemos que Deus preparou, Deus criou todas as coisas, apresentou ao homem e falou assim, olha Adão, olha Eva, aqui estão todas as coisas diante de vocês. Tudo aquilo que há de sementes, tudo aquilo que há de árvores frutíferas, tudo aquilo que há de animais sobre a face da terra, de vegetais, tudo é para o vosso sustento. E a palavra de Deus diz que Deus olhou a sua criação e eis que tudo era muito bom. Irmãos, tudo aquilo que o Senhor faz é bom. Se o Senhor criou para nós, Ele criou os animais, Ele criou as frutas, os vegetais, tudo aquilo que o Senhor criou para a nossa alimentação é muito bom. E nós devemos usufruir daquilo que o Senhor criou para nós, amém? E nós chegamos a um ponto onde me chama a atenção, porque nós não podemos ser insensatos, irmãos, a ponto de negligenciar a nossa alimentação e a nossa saúde. Nós veremos isso em Eclesiastes, no capítulo 7,
no versículo 17, nós vamos ver justamente aquilo que eu falei um pouco antes, quando eu falei daquele pregador que abreviou os seus dias por não haver cuidado da sua alimentação. Eclesiastes, o capítulo 7, o versículo 17, fala um pouco sobre isso. Entretanto, não sejas mal demais, nem insensato demais, porque apressais o dia da tua morte. Olha, irmãos, que coisa tremenda. É aquilo que eu falei para os irmãos. Às vezes nós podemos ter aquele entendimento de que, mas quando chegar a minha hora, o Senhor vai me levar. E olha o que está escrito no livro de Eclesiastes. Entretanto, não sejas mal demais, nem insensato demais. Insensato quer dizer uma pessoa que não possui sensatez. E aí ele fala, por que apressarias o dia da tua morte? Então, isso me leva a crer, irmãos, que nós, por mais que nós temos um tempo determinado, e o Senhor sabe quando é que nós, que irá nos levar para longe, irá nos levar para estar com Ele, mas existem situações em que nós podemos apressar a nossa morte. E se nós não cuidarmos da nossa alimentação, se nós não cuidarmos da nossa saúde, nós seremos como aquele pregador, para o qual o Senhor deu um cavalo e deu uma mensagem. Mas ele matou o cavalo e já não poderia mais levar a mensagem. Então é importante nós termos isso em mente, amém? Com tudo isso, nós podemos concluir que, sim, Deus se importa com a nossa alimentação. O Senhor, Ele se importa conosco. Deus se importa com a nossa alimentação e quanto mais nós devemos nos esforçar para ter uma saúde, ter um corpo, ter uma alimentação que possa glorificar a Deus, para que nós possamos ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos deu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E junto a isso, eu queria responder também uma segunda pergunta, que é: o que a Bíblia diz a respeito de alimentação? Irmãos, se nós fôssemos passar aqui por todos os textos da Bíblia que falam sobre alimentação, só no Antigo Testamento, só na parte de Levítico, nas leis ali, quando Deus fala sobre alimentação, nós ficaríamos aqui facilmente até meia-noite. Mas a ideia não é essa, a ideia é falar de uma maneira geral o que a Bíblia fala sobre alimentação. Nós já sabemos que o Senhor se importa com a nossa alimentação, se o Senhor ele se importa com os animais, quanto mais Ele se importa conosco. E agora eu quero falar um pouco e rapidamente com os irmãos sobre o que a Bíblia diz a respeito da alimentação. Efésios, no capítulo 5, no versículo 28, a palavra do Senhor ela vai nos falar que amar o templo de Deus é também cuidar dele e da sua manutenção. Irmãos, eu estou enfatizando isso porque a nossa alimentação ela tem um impacto direto na nossa saúde. Tem um impacto direto em como será a nossa qualidade de vida. Efésios, no capítulo 5, no versículo 28, se algum irmão puder ler para nós. Efésios 5, 28, Isso. Não está saindo. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Amém. O 29 também, por favor. Oi. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Amém. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz, que assim o marido ele deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Irmãos, não existe ninguém que não ame o seu próprio corpo. E a palavra do Senhor diz, pois ninguém já... Alguns amam até demais, né, irmãos? Querem até expor de uma maneira que não deve, mas nós devemos amar de uma maneira consciente, de uma maneira a cuidar daquilo que o Senhor nos deu. E o versículo 29 diz, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela para a igreja. Então, irmãos, é nosso dever
alimentar o nosso corpo de uma maneira correta e cuidar do nosso corpo de uma maneira correta, assim como Cristo zela pela igreja. Irmãos, olha que coisa profunda. Ele faz uma relação aqui de como Cristo zela pela igreja para falar sobre esse assunto. Eu sei que aqui, na verdade, o assunto principal, ele está falando sobre família, está falando sobre o marido amar a sua esposa, mas essa questão que o apóstolo Paulo traz aqui, que nós amamos o nosso corpo, na verdade é uma afirmação que ele fala assim, olha, nós amamos o nosso corpo, pois ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Então é nosso papel, irmãos, alimentar e cuidar do nosso corpo de uma maneira que glorifique a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E em Marcos, no capítulo 7, que nós lemos, nós vamos ver que o alimento, na verdade, tudo aquilo que o Senhor criou, eles cumprem uma função no nosso corpo. E a função do alimento é justamente de nutrir o nosso corpo. Marcos, capítulo 7, o versículo 19, diz assim, porque efetivamente, aqui é Jesus dizendo, porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. Eu não quero entrar aqui, irmãos, no quesito de que em um determinado tempo Deus falou ali para o povo de Israel que existiam alguns alimentos que eram impuros, alguns alimentos que eles não deveriam consumir. E o Senhor falou aquilo por alguns motivos. E o principal motivo pelo que o Senhor falou, a palavra do Senhor nos fala que as coisas passadas eram sombra daquelas que haveriam de vir, e um dos principais motivos é porque não existia a higiene necessária para que eles pudessem consumir alguns tipos de alimentos. Mas o Senhor Jesus, quando ele vem, quando ele começa a pregar o Evangelho, e quando ele começa a cumprir a lei, nesse momento, agora o Senhor fala sobre a alimentação. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 19, que ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. Então, tudo que existe no mercado, vai ter uma passagem que Paulo fala isso, tudo que existe no mercado é para o nosso alimento, irmãos, é para o nosso consumo, amém? E nós devemos utilizar tudo isso de uma maneira consciente. Irmãos, se eu pudesse, eu comeria pizza todos os dias. Teve um dia que eu estava conversando com um missionário e ele falou assim, olha, se eu pudesse eu comeria hambúrguer todo dia. E eu falei, eu sou do time da pizza. Mas, irmãos, eu sei que se eu comer pizza todos os dias, essas pizzas elas não vão trazer para o meu corpo os nutrientes que são necessários. E não vão me ajudar com a manutenção do meu corpo de uma maneira que é necessária, para que eu possa cumprir o meu papel. O meu papel, irmãos, está em todos os dias me levantar pela manhã, ir para o meu trabalho, trazer o sustento para dentro da minha casa, prover para a minha família aquilo que é necessário. E se eu tiver uma alimentação ruim, como eu poderei fazer isso? Como eu poderei cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida? E como eu poderei entregar as minhas responsabilidades diante do Senhor? Talvez, será se eu vou depender da assistência do governo? Depender de me aposentar para uma aposentadoria do INSS? Irmãos, se nós formos sábios com aquilo que o Senhor nos dá, nós teremos uma longevidade e poderemos entregar aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Glória a Deus. Ainda em Marcos, no capítulo 7, no versículo 6, o Senhor Jesus ele nos alerta para o cuidado em relação às tradições humanas. E foi justamente ali onde eu pedi para os irmãos lerem e os irmãos gravarem. No capítulo 7, no versículo 6 até o versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Ele, Jesus, entretanto, lhes afirmou, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito, este povo me honra com os lábios, mas em seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas, e assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições humanas. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque mesmo nos dias de hoje, mesmo com a palavra de Cristo que é dedicada a nós, nós ainda vemos, irmãos, crentes, igrejas, instituições religiosas que olham e falam assim, não pode comer carne. Existe uma pessoa que é próxima minha e da Dani, né? Que o pai desse amigo nosso, ele era de uma outra igreja, uma igreja evangélica, irmãos, e que proíbe o consumo de carne, a proteína da carne. E o pai dele morreu e tal, quando ele faleceu, o médico chegou para esse amigo nosso e perguntou, falou assim, olha, seu pai fumava?
E ele falou assim, não, meu pai nunca fumou, toda a vida foi crente e nunca fumou. Só que o estado do corpo daquele homem, pela falta da proteína da carne, era tão crítico que o médico chegou a confundir o corpo daquele homem que era crente como o corpo de um fumante. Tudo isso porque ele não consumia um daqueles que deve ser os pilares da nossa alimentação, que é a proteína da carne. Então, tudo aquilo que Deus criou para nós, irmãos, é bom. E nós não podemos ser ignorantes e nos deixar levar por tradições humanas. E quando nós lemos esse texto, parece que está uma coisa tão distante, né? Ah, mas Jesus estava falando isso para os fariseus, que queriam exercer algo sobre o povo. Mas ainda nos dias de hoje, irmãos, existem pessoas que pregam isso. E por isso que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós consumimos, com os tipos de ensinamentos que nós consumimos em outros lugares, nas redes sociais, no YouTube, em livros. Nós temos que ter cuidado, porque às vezes uma pessoa pega alguns versículos e fazem uma doutrina e olha a situação que leva, uma situação longe da palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, eu gostaria de ler em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, também a respeito de alimentação. Não só de alimentação, mas que também dá um bom enfoque em tudo isso. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 31, diz assim a palavra de Deus. Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E com isso eu quero fechar esse estudo, irmãos, e quero trazer essa temática, essa introdução para os irmãos. Nas próximas semanas nós continuaremos falando sobre alimentação, mas o que eu gostaria de deixar aqui para os irmãos, a reflexão que eu gostaria de deixar aqui para os irmãos, para nós que estamos aqui na igreja, para os irmãos que irão assistir em algum outro momento também pelos canais da igreja, a reflexão que eu gostaria de deixar é: nós somos mordomos, nós somos responsáveis por gerenciar aquilo que o Senhor nos entregou. E a pergunta que eu gostaria de deixar contigo é: como eu e você temos tratado aquilo que o Senhor nos entregou em relação ao nosso corpo e em relação à nossa alimentação? Amém? Como nós apresentaremos isso diante do Senhor? Vamos refletir sobre isso, irmãos. Nós estamos aqui para aprender. E cada dia mais o Senhor ele vem ministrando, ele vem falando sobre as nossas vidas. E quanto mais o Senhor fala, mais nós temos a oportunidade de ajustar algumas coisas que são necessárias nas nossas vidas, amém? Irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, é aquilo que o Senhor falou comigo. Convido os irmãos a se colocarem de pé, amém? Eu aprendi muito através desse estudo, aprendi muito a respeito de tudo isso. A minha oração é para que o Senhor possa também, de alguma maneira, falar ao teu coração e trazer algo novo para ti, amém? E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos irmãos nessa noite. Convido aqui o nosso obreiro, o irmão Jonas, para finalizar esse vídeo, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Que nós possamos, durante esse mês, irmãos, estarmos atentos àquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Sei que às vezes muitas coisas às vezes a gente trata não tem nada a ver, por que Deus, né? Por que Deus se importa com isso? Por que Deus vai se preocupar com minha alimentação? Se eu vou no Mac, ou se eu vou comer pizza, ou se eu vou comer carne, ou se eu vou comer arroz ou feijão. Por que Deus se preocupa com isso? Só que, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos fala a respeito disso. Na verdade, a palavra do Senhor, ela nos fala a respeito de todas as coisas, né? E uma das coisas que fala também é a respeito de alimentação. Então, que nós possamos, durante esses estudos, irmãos, estarmos atentos, observar aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Deixe Deus falar ao seu coração, deixe o Senhor ministrar ao seu coração, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações durante todos esses estudos, que eu sei que vai ser uma grande bênção. Tanto, irmãos, nós aprendemos sobre nos consagrarmos ao Senhor, sim, mas nós entendemos a respeito da palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor nos fala a respeito disso? O que será que o Senhor deseja de mim a respeito disso? Talvez nós cheguemos na presença do Senhor e como aquele jovem rico, né? E fala assim, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor nos fala algumas coisas, fala, não, Senhor, mas eu tenho feito, está tudo certinho.
E o Senhor, ele pede para aquele jovem para ele abrir mão de algo. Naquele momento, ele fala a respeito da questão financeira, né? Mas para cada um, às vezes, pode ser aquilo que o Senhor pede para que você preste atenção e altere, é algo diferente, às vezes para você, às vezes para mim. Então, talvez seja o fator alimentação. Talvez seja abrir mão de alguma coisa nesse fator alimentação, por um propósito na presença de Deus. Então, que a palavra do Senhor possa ministrar a cada dia aos nossos corações em todos esses estudos. Amém? Antes de nós orarmos, irmãos, só passar alguns avisos. Como nós falamos no domingo, no próximo sábado, irmão, sem ser nesse aqui agora, nós vamos ter, no dia 12, tá? Nós vamos ter a nossa primeira aula do IBA aqui, tá bom? Do IBA do Núcleo Moca. E nós estamos bem ansiosos e bem animados. Vai ser uma bênção, vai ser algo maravilhoso. Nós estamos bem animados mesmo para aquilo que o Senhor quer fazer aqui nesses estudos do IBA. Amém? E, irmãos, neste próximo domingo agora, tá bom? Dia 6, né? Esse domingo? Dia 6, nós vamos ter, irmãos, a inauguração da salinha, tá, irmãos? Eu sei que nós que estamos aqui já vimos como dá a salinha, mas as crianças ainda não, e elas estão ansiosas para ver como que ficou a salinha, tá? Então, neste domingo nós vamos ter a inauguração, tá, da salinha, e vai ser um culto especial, tá? Então, nós enviamos lá no grupo, os irmãos viram, né? Vai ser uma programação diferenciada, vai ter ali um momento de abertura, vão ter momentos de oportunidades, e inteiramente direcionado para as crianças estarem fazendo. Tá, então, as crianças vão ter oportunidade, as crianças vão louvar ao nome do Senhor, amém? As crianças vão louvar para o momento da oferta, amém? E só no momento da pregação, que aí é o nosso irmão Mateus, que já é grandinho, mas que também foi uma criança, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, irmãos, se lembre deste domingo. Eu sei que as crianças vão ficar muito felizes, irmãos, eu estou, de verdade, a irmã Mayara também está bastante. E eu estou muito ansioso. Acho que já tirou lá, Varão. Já deu stop? Não? E nós estamos, irmãos, muito ansiosos aí para como vai ser, né? Como vai ser a reação, né, das crianças e com algo novo e olhar ali a decoração e tudo mais. Então, irmãos, ore por isso, ore para que elas possam não só ter aquele momento ali da entrada e de ver ali a nova decoração, mas que ela possa ter uma alegria naquele momento, que o Senhor possa a cada dia ensinar essas crianças através da vida da irmã Mayara, da irmã Sara, da irmã Dani, que o Senhor possa estar ministrando o coração dessas crianças, sempre que elas entrarem ali, né, que elas estejam aos domingos, que elas estejam aprendendo da palavra do Senhor de uma forma de realmente aprender no caminho que se deve andar. Aquilo que o Senhor quer falar com elas e aquilo que o Senhor quer ensinar para elas e para suas famílias. Amém? E, irmãos, sei que estamos no final, mas para os irmãos que estão nos assistindo, tá bom? Nesse culto que foi gravado, a palavra-chave, irmãos, de hoje para o Ministério Infantil, tá bom? Para trazer no domingo, é inauguração, tá bom? A palavra-chave de hoje é inauguração. Aí no nosso clima de inauguração do domingo, a palavra-chave é inauguração. Amém? Vamos falar com o Senhor e agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, Altíssimo Deus, estamos diante da Tua presença, Pai. Senhor, nós Te louvamos, Te engrandecemos. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Somos gratos pelo Teu cuidado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, pelas Tuas bênçãos em nosso meio, pelo Teu cuidado em nosso meio, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós Te louvamos, Pai, por esse dia, pela Tua misericórdia, ó Deus, em nossas vidas. Senhor Jesus, clamamos a Ti, ó Deus, cuida, Senhor, deste final de semana, Pai. Senhor, que este culto, ó Deus, das crianças, ó Deus, Senhor, possa ser algo maravilhoso, que através do louvor das crianças, ó Pai, Senhor, que a igreja, ó Deus, possa ser cheia da Tua glória, que a Tua presença possa ser derramada, Deus. Pelo poder do Teu nome, usa, ó Deus, a vida do irmão Mateus, que estará ministrando a Tua palavra, para falar aos nossos corações, Deus. Senhor, ó Deus, cuida de cada aluno do IBA, ó Deus, de cada, ó Deus, irmão que estará começando no IBA, neste novo processo. Fortaleça, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Leve-nos em paz até o nosso lar nesse dia. Cuida das nossas vidas, Deus. Pelo poder do Teu nome, nós Te adoramos e nós Te louvamos em o nome do Senhor Jesus.
Amém e glória a Deus. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Amém.